Então, número 25 da pauta, o processo é o 164-20, 2024, vem de Itapetininga, relator desembargador Cotrim Guimarães, que logo após a sustentação trará o voto 1870. Assunto é recurso em abuso dos meios de comunicação. Quem recorre é Samuel Tadeu de Lara Araújo e Milton de Oliveira Júnior. No polo passivo, temos a coligação Itapetininga no rumo certo, composta pelos republicanos PP, MDB, PDT, POD, Novo, União, PSD, Avante, PSB, Solidariedade, todos de Itapetininga, e também recorrido Jefferson Rodrigo Brum. Então, pela ordem, o Dr. Paulo César da Silva Braga falará pelo recorrente Milton de Oliveira Júnior. Na sequência, o Dr. Daniel Calife Guerra Costa falará pelos recorridos coligação Itapetininga no rumo certo e Jefferson Rodrigo Brum. Então, pela ordem, doutor Paulo César, o senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, desembargador Silmar Fernandes. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os magistrados e magistradas desse tribunal, também a Procuradoria Regional Eleitoral, os serventuários e toda a advocacia em nome do professor Hélio Silveira. Esse caso vem aqui, um caso tanto que peculiar. Eleições acirradas na pequena cidade de Itapetininga, e o candidato, portanto, da oposição, candidato ao prefeito, então atual, desembargador Encinas Manfred, recebe em seu celular uma enxurrada de mensagens, supostamente, trocada em um grupo que dizia que tinha o seguinte título, Rumo à Vitória. E o conteúdo dessas mensagens era tanto que preocupante. Alguma delas dizia assim: talvez se sequestrássemos a mulher dele. Outras delas diziam assim: olha, o vídeo dele comprando drogas lá no determinado lugar está pronto, nós vamos soltar. E quando ele recebe tudo isso, a primeira providência não foi outra, senão procurar a polícia. Nós então fizemos uma notícia crimes. Isso foi então instaurado o inquérito policial na Delegacia Seccional de Itapetininga. E aqui eu quero fazer uma ressalva, juiz Regis Castilho, de um ponto muito importante. Em nenhum momento, nessa notícia crimes, e até depois, na divulgação dessas mensagens, houve o apontamento, o direcionamento, dizendo, olha, essas mensagens foram feitas por fulano ou foram feitas por ciclano pela situação ou pela oposição. Nada disso. Só pedia-se a apuração perante a autoridade policial. Mas chegaram à conclusão que, naquele momento, uma maneira de talvez impedir que esse suposto vídeo do candidato comprando entorpecentes, doutor Paulo, em um ponto de tráfico lá da cidade, isso seria extremamente gravoso a campanha dele, ele resolve fazer a divulgação disso pelo Instagram. Em todo momento, ele deixa claro, eu estou divulgando o que eu recebi, não posso atestar a veracidade, não estou acusando ninguém, mas eu quero providências. Isso acontece no dia 17 de setembro de 2024, por um vídeo feito das 19 até as 19h50. E a partir daí, então, é instaurado o inquérito policial. Esse inquérito policial não tem um desfecho até hoje. Curiosamente, houve até um cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do Milton, que é um dos recorrentes, então vítima. Nada foi encontrado. A perícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo não consegue dizer, foi até clara no sentido de que aparentemente não são falsas as mensagens, mas isso tudo está em investigação. E o grande nó górdio da questão é a seguinte: a divulgação dessas mensagens
desequilibrou o pleito eleitoral? Houve exercício regular do poder político ou abuso do poder político? Em primeira instância, o juiz sentenciante entendeu que houve. O fato dele ter divulgado essas mensagens, sem antes saber a origem delas, é o suficiente para caracterizar abuso do poder político. E é esse o ponto. Em sede de recurso, nós trouxemos uma preliminar de cerceamento de defesa. Na leitura dos recorrentes, era indispensável que se tivesse tido uma instrução mais robusta. Pelo menos uma tentativa de identificar a origem dessas mensagens, a rigidez ou não. E essas mensagens que, repito aqui, em nenhum momento trouxeram vantagem no curso das eleições. Aliás, eles perderam as eleições. Em nenhum momento houve o aumento nas pesquisas após as divulgações dessas mensagens. Bom, ele tinha o dever de, antes de divulgá-las, saber a origem delas? Talvez tivesse. Mas também não podemos aqui deixar de lado o conteúdo gravíssimo que essas mensagens traziam, em ameaça até à sua própria família. É esse o contexto. A demanda foi julgada, então, a AIGE foi julgada procedente em Itapetininga e, então, sobreveio o recurso. É essa reflexão que eu quero trazer a essa casa nessa tarde. Número 1. Essas mensagens, que apenas tratava de questões manifestamente mentirosas ao Milton e ao Samuel, destinadas, sim, a desequilibrar as eleições. Em nenhum momento os recorrentes disseram é fulano ou é cicrano. Apenas divulgaram, até como uma forma de proteção íntima, e até a eles e à família. Será que isso é abuso do poder político? E é o suficiente para declará-los inelegíveis por 8 anos? Com todo respeito à sentença proferida, e aqui, hoje, objeto, né, de análise por Vossas Excelências. Essa é a reflexão. Essa é a colocação dos recorrentes. É nesse sentido, desembargador relator, os recorrentes aclamam, em primeiro, pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para uma instrução processual mais robusta, mais severa. Mas, se vencida essa preliminar, que então seja a ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente diante do manifesto potencial de desequilibrar as eleições, de ofender a probidade do processo eleitoral. Muito obrigado, desejo a todos uma tarde de bons trabalhos. Muito obrigado, doutor Paulo César da Silva Braga, parabenizo pelo seu discurso. E agora, então, como eu já apregoei, falará o doutor Daniel Calife Guerra Costa pelos recorridos. Doutor Daniel, já está com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o excelentíssimo senhor relator, doutor Cotrim Guimarães, nobres julgadores, nobre julgadora, douto representante do Ministério Público Eleitoral, servidores, colegas advogados, especialmente o colega pela ótima sustentação, que, aliás, me facilitou bastante o trabalho no sentido de que o contexto está posto. Eu só gostaria, excelências, de esclarecer alguns pontos aqui. O primeiro deles é de que a vítima dessas mensagens, desse conteúdo evidentemente falso, evidentemente forjado, não é o recorrente, é o recorrido. O recorrente abriu uma live no YouTube de mais de 2 horas em que ele divulgou, em letras garrafais, conheça a rede criminosa que governa Itapetininga. E daí desferiu uma série de acusações inacreditáveis. Algumas delas o colega já trouxe aqui. Planos de sequestro da esposa do candidato adversário. Coação e chantagem ao juiz eleitoral atacando não só o candidato adversário,
como a própria lisura do processo eleitoral e das decisões judiciais tomadas pela Justiça Eleitoral. Caixa 2, fraude a pesquisas eleitorais. Enfim, dentre diversos... participação do PCC na campanha eleitoral do candidato recorrido. Esse é o nível das mensagens que o candidato, me desculpe a parte recorrente, tinha o dever de tomar todo o cuidado antes de divulgar. A meu ver, a divulgação em uma live já seria suficiente para caracterizar o uso indevido dos meios de comunicação social. Mas ele foi além. Divulgou isso no Instagram, em diversas oportunidades. Criou um site para divulgar esse material. Divulgou o material no horário eleitoral gratuito na televisão e na rádio. E o que me parece ser a cereja do bolo do caso, divulgou o material na programação regular da rádio da qual é proprietário. O candidato é proprietário de uma concessão pública de rádio e utilizou desse meio de comunicação social para divulgar mentiras desse nível. Então, senhor presidente, essa corte, mais de uma oportunidade nessas eleições, adotou um entendimento de que é interessante, quando possível, prestigiar a solução adotada pelo magistrado de primeiro grau. Evidentemente não é uma regra, não vincula Vossas Excelências, mas esse caso é muito paradigmático nesse sentido, porque foi o juiz de primeiro grau quem teve que julgar cerca de 10, 15 representações eleitorais, ajuizadas por nós, para a retirada do ar desse mesmo conteúdo. E foi o juiz de primeiro grau quem viu o candidato recorrente, mesmo após as primeiras decisões, determinando a retirada do ar e ter julgado procedente todas as representações, reiterar a conduta, continuar veiculando essas mentiras no ar. Evidentemente, com o dolo de influenciar no pleito, de pintar o candidato adversário como um criminoso, contumaz, um mafioso, enfim. Eu confesso não ter visto uma conduta tão inescrupulosa desde quando comecei a atuar no direito eleitoral em 2020. Esse é o terceiro ciclo eleitoral. Portanto, excelências, a gravidade, a dimensão qualitativa da gravidade me parece auto-evidente da própria descrição da conduta, dos crimes imputados ao adversário, do uso de uma rádio da qual é proprietário para divulgar esse material, do uso do horário eleitoral gratuito para divulgar e da reiteração da conduta mesmo após a manifestação da Justiça Eleitoral. E, do ponto de vista quantitativo, também da multiplicidade de plataformas utilizadas para divulgar esse material. Rádio, televisão, internet, em diversas plataformas. Portanto, peço o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação do recorrente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel Calife. Também parabenizo pela sua sustentação. O Ministério Público Eleitoral, na pessoa do Dr. Paulo Taubemiller, já se manifestou no sentido de ratificar o parecer encartado aos autos, com isso também colaborando com a celeridade dos nossos trabalhos, ao que a presidência só tem que agradecer. Então, feito isso, estabelecido já feitas as sustentações, palavra então com o relator, desembargador Cotrim Guimarães. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o doutor Paulo, que fez a sustentação oral, doutor Daniel também, e o representante do Ministério Público, doutor Paulo Taubemiller. Nossos cumprimentos aqui efusivos pela participação do Ministério Público Eleitoral. Preliminarmente, eu entendo que a questão da prova, análise da prova pelo juiz, ela também tem o aspecto da necessidade. O Código de Processo Civil, no artigo 370, ele pontua no parágrafo único que ele pode não só determinar provas, como ele pode dispensar provas que não sejam úteis ou necessárias à análise do feito, que foi o caso em comento, né? O juiz entendeu que para apreciação do fundamento do pedido não haveria necessidade da prova requerida. Então não há cerceamento de defesa quando o próprio Código de Processo autoriza a dispensa da prova pelo condutor, né, do processo, que é o próprio magistrado. Eu afasto essa preliminar. Eu vejo que os fatos aqui no mérito são, a meu ver, pelo menos, né, salvo quem possa discordar, extremamente graves em termos de propaganda. Foi uma das que eu mais até verifiquei gravosas de muitas que eu examinei aqui no caso, né? Associar com a candidatura com organização criminosa, a gente sabe que isso é possível de ocorrer, né? Mas nesse caso concreto aqui, não há elemento de convencimento nesse sentido, né? Eu reporto aqui os termos da sentença. A sentença menciona: divulgaram graves fatos não verificados, minimamente,
contra oponentes políticos em pleno processo eleitoral. A parte introdutora do material fala em rede criminosa que o governo de Itapetininga e o requerente Jefferson era prefeito municipal. Qualificava de pirâmide de bandidos, influência criminosa, lideranças que deveriam nos proteger, etc. Após a introdução, narraram a exaustão uma série de graves fatos contra os adversários, conforme já explanada. Não é crível que os réus, a realizarem ampla divulgação de fatos como sequestro, chantagem, coação, manipulação de pesquisas eleitorais, uso de influência política e crime organizado por reiteradas vezes e por vários meios de comunicação, sob o título, entre aspas, "Conheça a rede criminosa que governa Itapetininga", ignorassem a gravidade e as graves consequências de suas ações. Portanto, não podem, neste momento, dizer que em nenhum momento pretenderam macular a imagem e a honra do autor Jefferson e dos demais citados perante o eleitorado de Itapetininga em pleno processo eleitoral, com a finalidade de provocar desequilíbrio na disputa. Adoto também, por fim, o entendimento aqui da Procuradoria Regional Eleitoral, destaco só um aspecto. No caso dos autos, há prova de que os meios de comunicação foram usados pelo recorrente de forma indevida e antijurídica. O vasto acervo de provas encartado inicial comprova que os recorrentes divulgaram de forma massiva em rádios, redes sociais, em sites de internet, fake news contra Jefferson Rodrigo Brum, adversário político, atribuindo-lhe envolvimento em práticas criminosas cujas veracidades não restaram provadas nos autos, após prova segura da prática dos alegados ilícitos eleitorais, na medida que, a um só tempo, ocorreu extrapolação da liberdade de expressão com o uso intenso dos meios de comunicação para difundir informações falsas a respeito do candidato atingido. E assim grande parte do eleitorado. E também a divulgação trata de sequestro de familiares, do próprio juiz eleitoral. É uma série um conjunto de gravidades assim que chega a ser assim, de ficar perplexo desse tipo de gravidade, a meu ver, né? Então, nesse sentido, eu entendo configurada a prática do uso indevido dos meios de comunicação social e a manutenção da sentença, nesse caso, é medida de rigor. Eu estou, senhor presidente, afastando a matéria preliminar, como já expus, e negando o provimento ao recurso. Essa é a minha proposta de voto. Muito obrigado, desembargador relator. Matéria está em discussão. Então, doutores Paulo César e Daniel. Resultado que eu proclamo é que, por votação unânime, foi afastada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Esse é o resultado, assim fica julgado. Muito obrigado, agradeço a participação de ambos. Tenham uma boa tarde.